Na nossa atividade a respeito do lucro presumido, para a gente finalizar o conteúdo, vamos aqui aproveitando e fazendo uma mini revisão. Então, a primeira questão, ela apontava o quê? Uma empresa optante pelo regime do lucro presumido, auferiu receitas no valor de R$100 mil no período e pagou o seu imposto de renda, contribuição social, PIS e os valores conforme a tabela abaixo. Então, ele está dizendo, pessoal, que os tributos já foram pagos. Considerando uma alíquota de 32% para a apuração do lucro presumido e considerando que incorreu em despesas operacionais, né, no valor de 50 mil, então nós temos aqui ainda despesas operacionais no valor de 50 mil, informe qual o maior valor que esta empresa pode distribuir de lucros, sem que os mesmos sofram tributação. Então, o que ele quer aqui, pessoal? Ele quer o maior valor possível, certo? Que esta empresa pode distribuir de lucros. E aí, quais são as informações? Ele diz que de imposto de renda foram pagos R$ 2.500, que de contribuição social foi pago R$ 1.000 e de PIS e COFINS foram pagos R$ 3.500. Aí aqui cabe algumas observações. Alguns dos senhores tomou a liberdade de aprofundar e realizar o cálculo, né, de todos esses tributos que a tabela já trouxe informando os valores pagos. O que isso implica, pessoal? Isso implica que quando você efetua esses cálculos, você está chegando em valores diferentes daqueles que aqui estão. E não era esse o objetivo da questão. Ah, professor, mas o procedimento era o correto, era esse, a gente tinha que... Não, calma. O que eu estou querendo dizer é, o objetivo da questão não era algo assim tão aprofundado. O objetivo da questão é que ele está como um exercício de fixação e era que a partir destes dados, certo? A partir destes dados, você efetivamente distribuísse os lucros com estas informações. Não era para você produzir novas informações, mas para aqueles que produziram, parabéns. Eu analisei, eu olhei e ó, achei muito bom. Inclusive, vou corrigir a questão e depois a gente entra nesta temática. Só um pequeno detalhe em um dos senhores que foi além do que a questão queria. Parabéns, novamente. Mas não era isso que a questão queria. Você aprofundou demais. Mas eu fico muito feliz em saber que alguns dos senhores realmente já estão com o caminho assim bem deslanchado. Não é eu não, né, professor? Então... Sem nomes. Mas quem fez, né? Quem fez, né? Não foi mais de um. Quem fez sabe de quem eu estou falando, né? Sabe que é ele. E eu estou dando aqui, ó, os parabéns. Mas vamos lá. Foi eu, professor. Nesse caso, pessoal, quais são as informações que ele nos forneceu? Ele nos forneceu, pessoal, que nós tínhamos o quê? Nós tínhamos aqui receitas, né? Receitas no valor de quanto? Aqui, ó, no valor de R$100 mil. Então, a primeira informação que a questão nos fornece é que nós temos uma receita de R$100 mil. Depois, né, nós estamos o quê? Nós estamos apurando pelo regime do lucro presumido. E isso aqui, pessoal, isso aqui é aplicável, inclusive, para o microempreendedor individual, que nós debatemos lá na nossa aula de MEI, né, que todo mundo sabe aquilo que é a parte mais, né, geral, todo mundo está feio, mas eu perguntei, como se faz a distribuição de lucros no microempreendedor individual? Já que a gente retoma. Quem lembrar, pode ir falando daqui a pouco. Então, se nós estamos, né, pelo regime do lucro presumido, em cima dessa receita, nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer a presunção do lucro. Correto, pessoal? Correto. Então, eu tenho que presumir quanto desses R$100 mil que eu, né,
que eu vendi, quanto foi lucro. No caso, a questão, ela nos diz que consideremos uma alíquota de 32%. Neste sentido, nós iremos jogar uma alíquota de 32%. É a presunção. Ah, professor, que atividade é essa? Não. Provavelmente é uma empresa de serviço. Eu já ia falar. Muito bem, mas eu já ia dizer. Que atividade é essa? Bom, pessoal, a gente não precisa nem bater cabeça com isso. A questão deu a informação, pelo amor de Deus. Então, vamos trabalhar. Ah, professor, mas eu quero complementar. Não, então, provavelmente, né, uma empresa prestadora de serviço que está aqui. Qual atividade? Bom, aí não tem como a gente definir. Mas a questão já nos forneceu, então a gente trabalha com os dados que a questão nos forneceu. Então, 32% é a presunção do nosso lucro. E aí fica muito fácil da gente trabalhar, porque nós estamos trabalhando com números, né, na casa dos 100, né, na casa de decimais. Então, 100 mil, 32% de 100 mil, quanto que é o nosso teórico lucro presumido? 32 mil. 32% de 100 mil, pessoal. Então, 32% de 100 mil nada mais é do que 32 mil. Este aqui, pessoal, este aqui é o que nós consideramos como o nosso lucro presumido, que na verdade ele deveria ser o quê? A nossa base de cálculo. Aí eu vou puxar a sardinha agora para quem foi mais além. O que a gente tinha que fazer a partir daqui? Nós chegamos na base de cálculo do lucro presumido. O que a gente vai fazer? Bom, em cima do percentual de presunção, nós deveríamos jogar o que aqui? Nós deveríamos jogar a alíquota do imposto de renda. E aqui chegar e calcular. Qual que seria a alíquota do imposto de renda? Só um exercício, hein? 15%. Então, ia jogar aqui 15%. Jogando 15% em cima de 32 mil, a gente iria encontrar o valor do IRPJ. Mas, o que acontece, pessoal? A questão não pediu que a gente fizesse isso. A questão já nos deu quanto que foi pago de tributo. Ah, professor, mas eu fiz o cálculo, deu errado. Ótimo, você foi além. Você conferiu os cálculos do enunciado da questão e tudo mais, você foi além, fez o procedimento correto, guarda isso, porque esse é o procedimento que tem que ser adotado. Mas, quando tivermos as questões que já nos forneçam as informações, nós temos que trabalhar com as informações que a questão nos forneceu. Então, isso aqui, pessoal, seria o procedimento padrão, procedimento que a gente teria que adotar numa empresa, se a gente tivesse e tudo mais. A partir daqui, a gente ia calculando o IRPJ, faria o mesmo raciocínio para a contribuição social, e tem gente que calculou até o PIS e a COFINS, que não é nem matéria da nossa disciplina, né? Conteúdo da nossa disciplina. Parabéns de novo. Mas, pessoal, eu nem ensinei os senhores a calcular isso. Então, eu sei que você foi bem além, parabéns. Mas aqui, voltando então para a questão, pessoal, nós não vamos calcular em cima da alíquota. Por que nós não vamos calcular? Chegando aqui no lucro presumido, pessoal, o que a gente vai ter que fazer é o quê? A gente vai começar a deduzir aquilo que ele já nos informou. Porque já está pronto. Ele te entregou quanto que foi pago, quanto que foi efetivamente os impostos, né, pela questão apurada. Então, você vai o quê? Você vai vir aqui, vai retirar. Vai diminuir do seu lucro, né, do nosso lucro presumido. Você vai reduzir o imposto de renda, que a questão já nos forneceu, que foi de quanto? 2.500. Então, vamos retirar o imposto de renda. Nós vamos retirar... Você recebe. Tem um zero a mais aí no 500. Social... Opa! Olha aí, o cabo que tá prestando atenção aí, cabo duro. Contribuição social, né? Contribuição social sobre o lucro líquido. R$ 1.000. No valor de R$ 1.000. E ainda... O PIS mais o COFINS. Vamos tirar aqui o PIS e COFINS, que totalizou... É mensalmente. que totalizou R$ 3.000
R$ 500, né? Titio Pois usar, É professor. um zero mais de novo, professor. é só para ver se vocês estão ligados. Estão gostando de ver. Tá Tá todo mundo Estamos certo. prestando em atenção. 220 aqui, nós. Cavador. Olha aí. Com isso, pessoal, você tinha 32 mil. Você retirando, né, 2.500 de imposto de renda, retirando R$ 1.000 de contribuição social e você retirando R$ 3.500 de PIS e COFINS, nós chegamos ao valor de quê? Qual a quantia, então? 25 mil. Então, nós vamos chegar aqui a um lucro a distribuir no valor de 25 mil. 25 mil. Então, isso aqui, pessoal, só isso aqui, simples, simples, simples assim, era a resposta da questão. Professor, Olha só, o o zero, valor viu? máximo que nós tínhamos a Tio distribuir zero, professor. de lucros é de R$ 25 mil. Agora, o que acontece? Professor, né? Vamos lá, vamos lá. E nossa despesa, cadê? Cadê? E nossas despesas de 50 mil. Olha só, pessoal, despesas operacionais de 50 mil. Vamos fazer aqui, parênteses. Ó, a resposta da questão é essa, ok? Vamos agora começar aqui a viajar em cima da questão aqui, porque eu gostei. Gostei de quem avançou em cima aqui do conteúdo, então a gente vai aqui dar uma viajada também. E, professor, tira um zero aí dos 25 mil. Rapaz, eu tô chegado num zero hoje, né? Porque só gosta de muita grana. Negócio de trabalhar com mil, né? Não, mas tem que trabalhar com milhões, com ons, isso aqui é bom. Mas assim, pessoal, professor, e esses 50 mil? Pessoal, se nós fôssemos, né, fazer a nossa DRE, nós teríamos o quê? Nós teríamos o quê? As receitas, certo? As receitas continuariam aqui em nossos 100 mil. Depois das receitas, pessoal, o que que a gente teria? O PIS e o COFINS, viu? Também, mas vamos deixar os tributos tudo numa globa só, lá embaixo, né? Vamos deixar eles lá embaixo para fazer ela do esquema um pouco mais sintético, para não ser direto da dedução da receita. Porque o PIS e a COFINS, pessoal, diferentemente do lucro, do imposto de renda e da contribuição social, o PIS e a COFINS, ela é calculada em cima do seu faturamento, em cima dos seus 100 mil. E aí, ela entraria, né, como deduções de receitas aqui, elas poderiam entrar. Mas, para simplificar aqui o entendimento de onde eu quero chegar, vamos fazer a nossa DRE sintética e os tributos a gente deixa tudo lá no final. Beleza? Depois das receitas, o que teria para a gente apurar o lucro bruto? Custo da mercadoria. Muito bem. Então, nós teremos aqui o custo da mercadoria vendida, ou, né, o custo do produto vendido, ou o custo do serviço prestado. Então, a gente ia ter aqui esta dedução. A gente não sabe qual é o valor, porque a questão não informa. E aí, nós chegaríamos aqui, bonitinho, né, ao lucro bruto. E, professor? Senhor. No caso, como ele deu 32%, provavelmente essa empresa é de serviço, né? Sim. Então, no caso, seria o CPV, ou CSP. O custo do serviço prestado, no caso. Exatamente. Aí, a gente chegaria o quê? Deduzindo dos custos, né? Possivelmente do serviço prestado, a gente chegaria aqui ao valor do lucro bruto. Mas nós não temos o valor desse custo. Então, vou deixar ele aqui reticente, né? Porque nós não sabemos qual que seria. Depois, pessoal, nós iríamos retirar essas despesas, né? Todas as despesas administrativas, com vendas, operacionais, né? Blá, blá, blá. E aí vem o rol de despesas. Nós temos aqui a informação do rol de despesas, 50 mil. Também, nós iríamos retirar depois, aí tem outras despesas, né? Vai ter que ter aqui a apuração entre despesa financeira e receita financeira. Tem aquela bagaceira toda da DRE. O foco aqui na DRE é só o raciocínio, para a gente discorrer. E aí, depois, a gente tem lá o lucro antes da apuração do imposto de renda, contribuição social e tal, blá, blá, blá. Mas aqui, chegamos. Vamos botar aqui os tributos, todos juntos. Lembrando que isso aqui é só um exercício teórico, por favor. Não vão lançar uns negócios tudo assim, não. Aqui é só para a gente refletir. E aí nós já somamos aqui em cima, né, que os nossos tributos,
eles dão o quê? 2.500, com 3.500, com 1.000, dá 5, 6, 7 mil, não é isso? Isso, Confere? isso. É só diminuir os 32 mil menos 25. Exato. Confere, 7 mil. 7 mil. E aí, né, depois, né, de toda essa volta de deduzir da receita os custos, as despesas, os tributos e tudo mais, aí, pessoal, somente aí que a gente iria chegar aqui no nosso resultado. Professor, e aí, não dá para a gente calcular? Bom, pessoal, não tem como você fazer esta modalidade de apuração sem que você tenha todos os pares. Como assim todos os pares? Eu quero dizer todas as informações, pessoal. Porque sem os custos das mercadorias vendidas, sem as outras despesas não operacionais, a gente não sabe se teve ou não teve. Em resumo, pessoal, esse tipo aqui de demonstração do resultado do exercício, de apuração do resultado, é o tipo contábil. É quando você tem uma escrituração contábil e ela pode evidenciar lucros, né, superiores aos dos patamares, inclusive, que a gente tem do presumido. E também inferior, né? Pode ser para mais ou para menos. Por quê? Bom, porque a presunção do lucro, ela já, o próprio nome já está dizendo, ela está presumindo, ela não está afirmando. É uma tabela e ela presume que você está tendo um lucro de 32%. E aí, por que é que eu falei do microempreendedor individual? Porque a forma que a gente tem de distribuição de lucro do microempreendedor individual é exatamente esse mesmo raciocínio do lucro presumido. Você vai o quê? Você vai ver qual que é a atividade do MEI e vai enquadrar ele na presunção de lucro. E aí, uma vez que você presumiu, né, o seu lucro, lá 32, 8%, né, seja lá qual for o percentual, uma vez que você presumiu, aí você vai deduzir as suas despesas, né, o seu tributo, que no caso lá é um valor fixo, não tem variações, mas você chega o quê? Ao valor de lucro possível de um microempreendedor individual. A partir de quem? A partir da presunção, da mesma modalidade, na mesma sistemática do lucro presumido. Você presume que o seu lucro é aquilo ali, já que você está dentro daquela sistemática. Professor, e qual que seria a outra opção? A outra opção é o que todas as empresas também possuem, mas nem todas fazem uso. É o quê? É você ter uma contabilidade bonitinha, você ter os registros contábeis, e aí o lucro contábil evidenciado, ele pode ser distribuído, desde que respaldado com registros contábeis, tudo bonitinho, tudo redondinho conforme as normas. Belezinha? Beleza. E aí, senhores, novamente, dar os parabéns para quem avançou, né? Ah, professor, aí os outros perderam ponto. Não, calma, ninguém perdeu ponto e nem ganhou ponto. Eu só estou dando os parabéns e fico feliz por ver pessoas que já estão, assim, bem encaminhadas mesmo nessa vida tributária. É maravilhoso, né? É maravilhosa essa sensação de que os senhores estão caminhando e caminhando bem. Avançando, pessoal. Então, assim, filosofando, isso aqui foi só para a gente filosofar um pouquinho em cima da questão, porque cabia essa interpretação e aproveita que é um resgate para quem não tenha participado da nossa aula de microempreendedor individual, que quase ninguém tem ciência disso. Então, distribuição de lucro do microempreendedor individual, como 99,9% deles não tem contabilidade, né? Não tem como ser apurado pelos registros contábeis, você pode fazer ela pelo método da presunção, ou seja, enquadra ela como se fosse um lucro presumido e a partir dali você consegue distribuir. E nesse período, né, de imposto de renda que vamos ficar aí até junho, é importante saber disso, porque temos muitos, né, microempreendedores individuais e a maioria deles nem tem ciência de como que você deve fazer isso. E, por favor, senhores, informem na declaração de pessoa física que a pessoa possui um MEI. É empresa, tem CNPJ, registra lá e, se possível, né, tiver um lucrozinho, também coloque esse lucro dele, até para justificar a movimentação financeira, porque muitos deles acabam, né, confundindo a movimentação financeira no CPF com do CNPJ, aí fica naquela mistureba toda. Então, até para você respaldar aquela movimentação financeira que existe dentro da conta corrente da pessoa física, é legal que você distribua um lucrozinho para ele.
E nós não vamos entrar na temática aqui de professor e o benefício do governo, que quem tem rendimento tributável até 28 mil vai receber, não vai, e o MEI. Vamos deixar isso para outro momento. Não vamos brincar nesse negócio não, já tem dúvida demais, permeando isso aí. Eu recebo ou não recebo? Exatamente essa pergunta. O que eu aconselho, pessoal, nesse sentido? Nós estamos na temática, é até importante, cabe. O que eu aconselho, pessoal? Está tendo muito microempreendedor individual naquela ânsia de conseguir se enquadrar e querendo retificar a declaração de 2018, né, para ficar abaixo dos 28 mil. Eu não acho correto, não é aconselhável. Por quê? Bom, porque, na verdade, o que você está fazendo é uma manobra de maquiagem, né? Porque se você declarou lá em 2018, quer dizer que agora, em pleno 2020, tu chegou à conclusão de que tu errou. Tu não tinha faturado 50 mil, foi só 28. Então, você meio que dá, né, todos os indícios de que isso não é um procedimento correto. Então, o que eu aconselho, caso algum dos senhores esteja atendendo, é registra. Registra o quê? Faz o pedido. Quem vai decidir se tem direito ou não somos nós, é o governo. Ele vai fazer o cruzamento dos dados e, meu amigo, o não todos nós já temos. Quem credenciar, né, quem se cadastrar, está pelo menos pleiteando um sim. E aí, cadastro pessoal, tenta não retificar declarações de 2018, até porque não ficou muito claro se aquilo ali é referente à pessoa física ou à pessoa jurídica. Ainda temos que amarrar isso ali. De repente, nem está ligado ao MEI, pode ser só de um profissional autônomo, mas não custa nada você credenciar, cadastrar e pleitear o benefício, a ajuda de custo. Inclusive, pessoal, a gente tem os links todos aí disponíveis lá no nosso Instagram também, viu? Todos os canais e os links oficiais. Inclusive, tem um vídeo com o tutorial de como você pode fazer a solicitação no aplicativo. Alguns dos alunos até me pediu o vídeo que eu tinha postado e eu já encaminhei. Mas vamos lá, né? Continuando aqui nossa pauta. Indo para a questão de número 2. Bom, a apuração de receita bruta em regime que seja diferente do regime de competência contábil configura uma infração à legislação tributária. Justifique a sua resposta. Senhores, alguém me ajuda com essa? E aí? É permitido ou é proibido? Proibido. Proibido. Ninguém foi a favor do permitido? Não, professor. Esse daí não. Pessoal, então, na verdade, é permitido. Nós podemos sim apurar a nossa Eu ia receita. falar que era permitido. Nós temos sim a apuração da nossa receita pelo regime de caixa. Então, o que acontece? Tanto no Simples Nacional, como no próprio lucro presumido, você pode adotar o regime de caixa, desde que você tenha, né, lá o seu livro caixa, muito bem estruturado, com todos os registros e guardando toda aquela documentação. A contabilidade é que não permite, né, a nossa escrituração contábil pelo regime de caixa. Mas para efeitos de apuração de faturamento, tributação, no caso específico, lucro presumido e também no Simples Nacional, é sim permitido o regime de caixa. Tá bom? Então, atento nisso aí, porque o regime de caixa, ele existe sim, a gente pode fazer uso. Ele não é usual, né? Ele não é costumeiramente utilizado, mas ele existe sim, ele é permitido, claro que respeitado e observado algumas peculiaridades. Se você for fazer o uso dele, aí você tem que se aprofundar um pouquinho para que você não cometa nenhum tipo de deslize. O interessante, pessoal, é que como a contabilidade obedece ao regime de competência, é interessante o quê? É interessante que a gente
trabalha em cima do regime de competência. Por quê? Porque facilita o entendimento, né? Você não tem que ter esse controle efetivo daquilo que entrou, daquilo que saiu, mas sim um controle sobre receitas e despesas propriamente ditas, né, efetuadas, porque o processo de pagamento, contabilmente falando, o processo de pagamento é um processo à parte, ele não tem nada a ver especificamente com o recebimento. Esse é um outro movimento, é um outro registro que nós, enquanto contadores, realizamos, inclusive. Mas é permitido, beleza? Então, avançando, né, nossa terceira questão, para a gente já caminhar aqui para os finalmente. Professor, não entendi assim, porque onde eu pesquisei falava assim, que a legislação fiscal permite a utilização do regime de caixa para fins tributários, porém, de modo algum, o regime de competência pode ser substituído pelo regime de caixa. Exato. Por isso que ele bota para fins tributários. E aqui na nossa questão, ele fala o quê? Configura infração à legislação tributária. Na legislação tributária, não configura infração. Na legislação contábil, configura infração. Por quê? Porque os nossos normativos contábeis, né, nós temos o princípio de quem? O princípio da competência. Então, a contabilidade, propriamente dita, ela tem que seguir o regime de competência. E aí tu deu até um conceito bem bonitinho, só que tu tem que observar o quê? Para fins tributários, não tem problema. Mas para fins contábil, aí sim você teria algum tipo de infração. Mas aqui, no enunciado da questão, ele está focando o quê? Ele está focando em infração de legislação tributária. E não é infração na legislação tributária, porque é permitido que a gente apure tanto o Simples Nacional como o lucro presumido no regime de caixa. Por isso que ele não é infração. Mas a contabilidade, mesmo que a empresa apure os impostos no regime de caixa, a contabilidade permanece no regime de competência. E aí, por isso que eu disse que usualmente não é normal, né? Não é corriqueiro. O ideal, né, e é mais simples para nós enquanto contadores, até para não ter que ter dois tipos de controle, é mais simples que nós façamos tudo no regime de competência. Ok, Gisele? Ok, professor. Então, avançando. Terceira questão, senhores. Bom, na terceira questão, para a gente determinada empresa comercial, varejista, tributada pelo lucro presumido, auferiu receitas no montante de 9 milhões no primeiro trimestre de 20 de X1. Dessa forma, quanto a empresa apurou de imposto de renda e contribuição social? Boa noite, Natan. O bom é que para vocês entrarem na sala agora, eu ter que admitir, eu vejo o horário de cada um entrando. Não, eu entrei porque o aplicativo estava dando erro, professor. Não, eu só estou comentando que não é nada contigo não, Natan. É só comentando que agora, né, com essa funcionalidade de eu ter que admitir a entrada dos senhores, pisca na minha tela aqui o nome de vocês, para ver se pode entrar ou não. Mas vamos lá. Então, vamos aqui para a gente começar. Vamos começar calculando aqui o IRPJ. Muitos dos senhores fizeram, né, até uma tabelinha, e é bem legal fazer a tabela porque fica mais agradável, né, aos olhos, você consegue até ter um entendimento melhor. Mas aí, se eu for desenhar uma tabela aqui, vai demorar para chuchu. Então, nós vamos desenvolvendo ela por partes. Então, imposto de renda. Primeiro, pessoal, nós temos o quê? Nós temos as receitas. O primeiro passo que a gente tem que fazer é discriminar as nossas receitas. E, segundo o enunciado da questão, as nossas receitas foram, né, no valor de... no valor 9 de... milhões. 9 milhões. 9 milhões.
Bom, depois, né, que nós separamos a receita, nós vamos ter que calcular, né, a presunção do lucro. O enunciado da questão não nos informou qual que seria o percentual de presunção, mas todos nós, né, contadores, experts, qual que é o percentual de presunção geral do comércio varejista, pessoal? 8%. Olha aí, tá vendo? Pra que tabela, moço? Vocês são uma tabela ambulante já, todo mundo já tem tudo aí de cabeça. Então, o que a gente vai propor aqui? Nós temos uma alíquota, né? Uma alíquota de presunção, ou seja, quanto nós estamos presumindo no valor de 8%. Vou dar logo mais espaço, que é para não ter perigo de 8%. Logo, o nosso, né, a nossa base de IRPJ, imposto de Base renda, de cálculo. né, a nossa base de cálculo presumido, é de quanto? 8% de 9 milhões dá o quê, pessoal? 720 mil. 720 mil. Parece que eu botei zero demais aqui de novo, né? Aqui, 720 mil. Senhores, a primeira pergunta. Vocês lembram qual que era o limite, né, da nossa base de cálculo do IRPJ? 60 mil. Trimestre? 60 mil. 20 cada mês. Como é trimestre, 20 é em 60. cada mês, que dá um total de 60 mil. Então, 720 mil é maior ou menor do que 60 mil? É maior. É bem maior, né, pessoal? Então, ó, nós vamos ter um adicional de imposto de renda. Por quê? Porque nós ultrapassamos o limite estabelecido no percentual de presunção. E ultrapassamos e muito. Então, vamos lá, avançando. Primeiro, em cima da nossa base de cálculo, nós vamos jogar uma alíquota para calcular o imposto de renda. E qual que é o percentual de alíquota do imposto de renda, pessoal? 15%. 15%. A alíquota, né? A alíquota do imposto de renda, pessoal, sempre, e aí aqui não tem variação, sempre será 15%. Logo, o nosso imposto de renda será de... Quanto que é 15% de 720 mil? 108 mil. Será de 108 mil reais. Pergunta, pessoal. Aqui, acabou? Esse é o nosso imposto de renda a pagar? Não. Não, ainda O tem que um está adicional. faltando, pessoal? Adicional. Faltando o adicional Tá e calcular o CSL. Calma, não é só no imposto de renda por enquanto. Mas tá aqui, ó. Do imposto de renda, pessoal, tá faltando o quê? Tá faltando a gente calcular o adicional. E aí, como é que calcula esse negócio mesmo, pessoal? Que eu me esqueci. O adicional é o quê? Para pegar a base, que é os 720 menos os 660 mil. Aí o que sobrar, multiplica então, por 10%. Segura, senão eu me perco. Devagar. Adicional do imposto de renda. Primeiro, pessoal, a gente tem que chegar na base de cálculo do adicional do imposto de renda. Então, o adicional de imposto de renda, vou até botar aqui, ó, para ficar aqui guardadinho. Base de cálculo do adicional do imposto de renda. Como é que a gente chega nessa bagaça? A gente vai pegar a nossa, né, a nossa base do imposto de renda presumido, que foi de 720 mil. 720 mil. E dessa base, pessoal, nós vamos retirar o limite estabelecido em lei, ou seja, menos 60 mil. Logo, quanto que fica a nossa base, pessoal? 660 mil. Fica 66 mil. Não, moço, a base, só a base. Fica 660 mil. 660 mil. Pronto. Esta aqui, pessoal, é a base de cálculo para que a gente chegue ao valor do adicional do imposto de renda. Então, agora nós vamos para a alíquota do adicional
do imposto de renda. Quanto que é a alíquota do adicional do imposto de renda, pessoal? 10%. Então, a alíquota do adicional é de 10%. Logo, o adicional de imposto de renda é de 66 mil. 66 mil reais. Saúde! Coronavírus. Com fé em Deus, não. Pessoal, quanto que essa empresa vai pagar de imposto de renda no mês? 108 mil ou 66 mil? 174 mil, que é a soma dos dois. Ixi, caba duro. Pessoal, então, o que a empresa paga? Ela vai pagar o total do imposto de renda. Ela vai pagar os 108 mil, que é o nosso lucro, né? Em cima do lucro presumido, da presunção do lucro. Mais E... os 66 mil. Tá certo. Oi? Mais Tá os certo, eu 66 mil. Mais os 66 mil, que corresponde ao adicional. Logo, o total do nosso imposto de renda é de 174 mil. 174 mil reais. Me rouba logo. Caba duro. Olha só, pessoal. Observação. Se a nossa base de cálculo, né, que do imposto de renda, essa base de cálculo, se ela, porventura, fosse de 60, igual ou inferior a 60 mil, nós não teríamos adicional. Ela ia morrer só aqui na alíquota em cima de 15%. Passou de 60 mil, então, obrigatoriamente, você tem que calcular o adicional do imposto de renda somente sobre a diferença, ou seja, aquilo que ultrapassa o seu limite. E aí, aqui no nosso exemplo, o que ultrapassa o limite é 660 mil. Você não tributa o adicional em cima da base inteira, é somente sobre aquilo que ultrapassar o limite. E aí, você adiciona, né? Você calcula com os 10%, que é a alíquota do adicional de imposto de renda. Belezinha? Molezinha, não é não? Fácil, Molezinha. fácil, fácil, fácil. Agora, nós vamos aplicar o raciocínio, né? Porque o nosso enfoque da tributação é em cima do imposto de renda e contribuição social. A gente calculou tudo isso aqui, foi só o imposto de renda. Então, nós vamos ter que calcular agora a contribuição social. Então, contribuição social sobre o lucro líquido. Primeiro, a gente pega as receitas, certo? As receitas 9 milhões. As receitas continuam sendo os mesmos 9 milhões. Das receitas, pessoal, é o mesmo raciocínio que a gente fez com o imposto de renda. Então, depois das receitas, nós vamos para o quê? Nós vamos multiplicar por 12%. E o que é esse 12%? A alíquota. 12%, pessoal, é a nossa alíquota de presunção. Professor, onde é que eu acho isso? Naquelas tabelas. As tabelas estão aí, e aí você tem que enquadrar a sua atividade e ver qual que é a alíquota de presunção para cada uma das atividades. Então, 12% é a nossa alíquota de presunção para a contribuição social. E percebam que contribuição social é diferente de imposto de renda. Então, tem alíquotas diferentes. Elas têm que ter alíquotas iguais, não caiam nesta situação. Então, logo, a nossa base de contribuição social sobre o lucro líquido, né? Nossa base presumida é de quanto, pessoal? 12% sobre 9 milhões? 1.080.000. 1.080.000. E aí eu pergunto aos senhores, quanto é que é o limite aqui para a gente calcular o adicional da contribuição social? Não tem adicional. Exato. Mas tem que multiplicar pelo 9%.
Exatamente, pessoal. Olha só, na contribuição social não tem o adicional. Nós vamos calcular o tributo independente aí do valor e o valor que a gente achar já é o valor final, beleza? Então, adicional somente no imposto de renda. Então, nos preocupemos com a base, né? Aquela base de presunção de até 60 mil, ela é aplicável somente ao imposto de renda. A contribuição social, a gente joga a alíquota de presunção, encontramos a base, e aí... E, rapaz, o Fiuza aqui piscou aqui para entrar e sumiu rapidamente. Se qualquer coisa, se alguém falar com ele aí, manda ele tentar de novo, que eu deixo ele entrar. Então, a nossa alíquota... Olha aí, o homem apareceu. Boa noite, doutor Fiuza. Tudo bem? Acabou a aula, Fiuza. Acabou a aula. Então, a alíquota, pessoal, de presunção é de quanto da contribuição social? 9%. Então, a nossa alíquota de presunção é 9%. Com isso, nós chegamos ao valor do nossa contribuição social sobre o lucro líquido. 9% sobre 1.080.000 dá 97.200. 97.200. Então, este aqui é o valor, né, que nós vamos ter que pagar de contribuição social no mês. É isso, pessoal. Olha só. Claro, né, tudo tem suas especificidades, tem as suas exceções, mas de maneira, né, geral, é simples. A gente joga direto, né, em cima da receita a presunção. Se for imposto de renda, vamos verificar se tem adicional ou não. Depois do imposto de renda, né, a gente tem adicional ou não, você calcula, chega no valor total e aí você vai para a contribuição social. Na contribuição social, o mesmo procedimento, não temos que nos preocupar com algum tipo de adicional, porque na contribuição social não temos este adicional. Então, assim, é bem mais leve, tem menos detalhes. Claro que temos as situações excepcionais, tem as peculiaridades, que tem que ser estudado caso a caso.